Olá a todos, bem-vindos a mais um novo episódio do Fala Fala. E é verdade, este episódio é um pouco diferente. 2025 está a chegar ao fim e sem dúvida que tivemos ótimas conversas aqui no podcast ao longo deste ano. Por isso, decidi compilar algumas partes das nossas conversas nestes episódios do Best Of. Estes episódios vão então ser divididos em categorias e este primeiro é dedicado ao empreendedorismo. Porém, antes de passarmos aos excelentes convidados que tivemos ao longo deste ano na área do empreendedorismo, gostaria primeiramente de vos agradecer pelos maravilhosos resultados que tivemos no nosso Spotify Rap. Fomos ouvidos em 12 países, tivemos um crescimento de mais de 999% de novos ouvintes e ainda recebemos o Prémio de Estrela em Ascensão, Programa Digno de Maratona e Tema de Conversa de 2025. Portanto, muito obrigada a todos os convidados e a todos os nossos ouvintes que me ajudaram e acompanharam este projeto e este podcast ao longo de 2025. E já sabem, não se esqueçam também de continuar a acompanhar-nos também nas nossas redes sociais, nomeadamente no Instagram, @falafala.podcast e nas minhas páginas pessoais, @AnaRitaMagalhães. E ora, sem mais demoras, espero que gostem dessa compilação de empreendedorismo, onde vamos ter a oportunidade de voltar a ser inspirados por nomes como o Kelvin Fernandes, a Margarida e o Francisco do Boss da UPTEC, Júlio Martins, Rafaela Pinto, Rafael Stanzeni, Clara Vieira e o José e a Matilde do Manual da Juventude. Vamos a isso. Bem, as dúvidas sobre este tipo de modelos, por acaso não acompanhei essa notícia que estás a falar. Eu no Amália sempre fiquei um bocado reticente sobre o impacto do Amália. O Amália é o ChatGPT. Sem pensar no assistente, acho que o assistente de AI é de ter bom impacto. Não sei como é que está enquadrado o projeto. Pensando no conceito da Amália, que é vamos ter uma LLM portuguesa, acho que isso não vai dar em nada, a não ser manter conhecimento dentro do tecido profissional, empresarial. Portanto, acho que o resultado do Amália não é o Amália. O resultado da Amália, no caso da Amália, vai ser profissionais portugueses terem uma oportunidade de manter esses skills aqui em Portugal. Porque enquanto produto não tens muito mercado para ele, né? Tipo, assim que o Amália estiver pronto, não sei se já foi lançado ou não, já tens o GPT 50 mil vezes melhor do que o Amália, não é? Eu ia falar melhor português do que o Amália nunca irá falar. Não tendo mercado, não tendo um modelo de negócio que suporte novos desenvolvimentos, o único resultado que eu posso ver destes projetos, mais do que a aplicação prática, é garantir que o know-how se mantém vivo no país para que depois essas pessoas possam empreender, possam ter os seus próprios projetos. Neste caso, não sei como é que está formatado o projeto, honestamente. Se for um tema tipo vamos treinar um LLM específico para formar alunos portugueses, tenho muitas dificuldades em ver um modelo onde isso vai ser rentável daqui a 2 anos, onde ele se mantenha a par com a mesma qualidade do que novos LLMs, novos modelos que irão surgir entretanto. Como é que vai ser essa evolução da AI nos próximos anos? Vai deixar de existir muitas profissões? Isso vai, com certeza. Com certeza vai. Sem ir muito longe de tradutor, só existem hoje em dia porque legalmente às vezes precisas de um tradutor certificado. Caso contrário, não precisavas de um serviço de tradução para nada. Quem diz tradução diz tantas outras. A minha própria área de treino de modelos de IA cada dia mais desaparece. Acho é que não conseguimos sequer pensar em quais é que são as profissões do futuro. Se eu te forçar a ti a apagares da tua memória tudo o que tu sabes sobre tecnologia após o aparecimento da eletricidade e te situar a ti numa era pré-eletricidade, tu não conseguirias nunca na vida imaginar as profissões que existem hoje em dia. Não. Se calhar Nunca. nem essa conversa. Isso é impossível tu imaginares as profissões que vão existir após uma revolução tecnológica horizontal, como foi o caso da eletricidade, o caso dos computadores, o caso da inteligência artificial. Nem vale a pena tentar fazer muitos exercícios porque não vais ir completamente ao lado do que vai acontecer. A lei da Mara, não é? A Mara's Law, que é que nós tendemos a sobreestimar o impacto da tecnologia no curto prazo e a subestimar no longo prazo. No curto prazo achamos que todas as tecnologias vão morrer, todas as profissões vão morrer, não é? No longo prazo provavelmente vão todas morrer e vão se reformatar todas. É que hoje em dia, imagina, pré-eletricidade, pós-eletricidade, eu não estou a ver uma única profissão que se mantenha tal e qual é. Nem agricultor. Tu vês os agricultores hoje em dia e aquilo são robôs a limpar o campo, a fazer todo o processo. Né? Sim, não tem mesmo nada a ver. A escala, a produtividade, não tem mesmo nada a ver. Antigamente eram as pessoas uma atrás da outra já iam levantar
é os cultivos. Hoje em dia quase que está uma pessoa só para ver se a coisa está bem, porque já temos os campos sensorizados, já temos uma série de coisas. E isso acontece com todas as profissões. Pensa em qualquer profissão, mesmo limpeza de casa, as coisas mais manuais que tu possas imaginar, não tem nada a ver hoje em dia pós-tecnologia com pré-tecnologia. Um aspirador. Um aspirador muda a forma em que se recolhe, em que se limpa os... Completamente. Desde áreas tipo cozinha. Pá. Cozinha é completamente diferente. Hoje em dia que temos arcas frigoríficas, eu posso ter uma diversidade de... Elétricos. É isso, é completamente diferente. O cozinheiro há 200 anos só podia trabalhar com produtos locais, porque não havia distribuição alimentar a larga escala, não é? Tipo, todas as profissões foram reimaginadas. Agora isso vai voltar a acontecer, eu não sei o que é que vai acontecer, quais é que vão surgir, mas o ser humano tem uma capacidade incrível de encontrar problemas para resolver, e esses problemas transformam-se em profissões. Alguma coisa vamos de descobrir. E não ficaremos naquela utopia do tempo livre máximo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Imagina, que o ser humano tem aquele bichinho do que fazer. Imaginem, quando o ser humano deixa de fazer, entra em depressão. A depressão acaba por ser não nos sentimos inspirados para criar. Não sou médico, psicólogo, nem nada do género, mas é uma tendência, né? Quando uma pessoa deixa de ter processo criativo, deixa de fazer coisas, acaba por entrar em depressão, fazer um juízo de valor sobre a depressão, sim ou não, mas eu acho que enquanto pessoas sempre vamos buscar problemas para resolver. Nem que sejam problemas que hoje em dia pareçam que não fazem sentido, não é? Se eu perguntar aos meus avós se faz sentido alguém trabalhar e fazer filmes para streaming, eles teriam dito que não, tipo, para quê? Pega dinheiro, guardas no bolso, abaixo do colchão, pode fazer falta, não é? Hoje em dia gastamos dinheiro em streaming. Há novas profissões que vão surgindo, problemas que hoje em dia não valorizamos, mas à medida que vamos tendo camadas de sobrevivência e tal mais suportadas, passamos a resolver novos problemas. Eu hoje em dia não sei matar um frango, ou Pingo Doce compra um frango, mas hoje em dia sei programar um computador, eu não sabia, mas sabia matar um frango. Há acho que sempre vai haver uma nova camada de problemas que vamos tentar resolver. Pode que esses problemas hoje em dia não valorizemos. Acho que é mais essa. De que forma é que, lá está, neste ecossistema tão similar às vezes com estes modelos AI, como é que se distingue aqui, como é que esta empresa se diferencia no ecossistema tecnológico? E qual é que é a sua visão também aqui a longo prazo para este projeto? Podemos Portanto, partilhar connosco. portanto, embora somos uma empresa de tecnologia, nós nos posicionamos como uma empresa de pessoas. A dor na adopção de IA não é a tecnologia, é a gestão das pessoas, change management, é como é que eu consigo mudar mentalidades, processos, dinâmicas empresariais dentro da IA. E o que nós entregamos nunca é o modelo da IA, é sempre o processo de mudança, é sempre nós entregamos depois aquele processo todo a ter de treino das equipas, de recolher feedback, de ver como é que eles estão lá, de garantir que há confiança entre os modelos. Portanto, eu sempre digo que eu não quero saber muito da tecnologia, embora eu trabalhe em tecnologia, não dedico muitas horas a pensar sobre a parte tecnológica de IA, também para isso tenho a equipa. Eu penso mais é sobre quais vão ser onde é que vai estar a resistência? Onde é que as pessoas vão dizer que não? Onde é que as pessoas vão deixar de confiar? Como é que eu consigo criar um sistema que está blindado a isto e que consegue gerar uma mudança contínua e sustentável? Sobre onde é que eu acho que nós vamos ter a longo prazo? Eu acho que nós não vamos cobrar pelo desenvolvimento de modelos. Isto está a ficar tão transaccional e tão fácil de se fazer que no futuro eu vou financiar o desenvolvimento das soluções dos clientes e vamos potencialmente no futuro cobrar por performance. Exato, e por acaso é muito interessante porque às vezes as pessoas têm aquele preconceito de que o empreendedorismo está mais ligado, por exemplo, à FEP ou à gestão, não é, Margarida? Mas a verdade é que encontramos, principalmente na OPTEC, se calhar que é o que nós estamos também a representar, encontramos muitos projetos e founders de muitas áreas. E na verdade é que nós também, enquanto jovens e estudantes, é sempre interessante porque também estamos aqui a mostrar a outros jovens e estudantes que podem vir para este mundo do empreendedorismo. E portanto, eu gostava de perguntar como é que o Boss pode ajudar aqui a reduzir a distância entre os estudantes e o mundo real do empreendedorismo? Como é que vocês veem essa ligação? Eu posso começar a responder também. Eu acho que passa um bocado também pela proximidade das experiências. Não, como o projeto da Boss vai mesmo desde a licenciatura até ao doutoramento, eu acho que qualquer estudante ou jovem adulto consegue se aproximar bastante da nossa postura,
E aquilo que são dificuldades e obstáculos e inseguranças até com o mundo do trabalho e da inovação e do empreendedorismo, acho que nós próprios também passamos um pouco por isso. E ao facto do Boss existir, aqui criar quase como uma materialidade e consciencialização de que estes projetos e que há possibilidades de que as coisas podem crescer e que não só nós partilhamos dificuldades, mas também forças e bastantes assim vantagens e competências específicas que a nossa geração tem e que pode crescer com elas. Eu acho que o Boss, ao juntar toda esta diferença de personalidades, porque é um de cada faculdade, acaba por mostrar mais que nunca que sim, que cada faculdade tem o seu espírito empreendedor e pode crescer e fazer a diferença. E isso revê-se também nos vários polos que o PTEC tem, que é desde a Asprela, que é mais técnico e científico, o Pink, que é criativo das artes, e o do Mar, que já é mais ligado à parte do oceano e ambientalismo. Está tudo interligado. Se calhar rematava só com o que a Margarida disse, que é mostrar-lhes que realmente é possível e fazê-los acreditar que realmente este mundo do empreendedorismo não é um mundo assim tão desconhecido e que realmente é possível começar por algum lado e construir algo bom e melhor para o mundo, nas várias áreas da Universidade do Porto. Nós no Boss estamos a colocar principalmente os estudantes no centro a tomar decisões sobre empreendedorismo e inovação. E como é que esta experiência do Boss vos tem ajudado na vossa própria experiência? Já estamos quase há um ano no Boss, para seja dito. Tem aqui já algum feedback? É verdade, quase um ano. Não passa rápido. Mesmo, nem parece. Foi em março, não foi parece. que eles abriram as candidatas? Foi nessa altura que começámos aqui já a intervir e a entrar num novo paradigma, digamos. Queres-nos falar aqui um bocadinho do ciclo de conferência da Margarida? Já que puxaste o assunto. E o Francisco, ai, agora é que eu não respondo. Mas já tive que resumir aquilo tantas Não, porque vezes. a Margarida é da comunicação. Portanto, É. eu já tenho o discurso bem Sim, ensaiado para a apresentação do Via Boss. do Via Boss. Explica-nos, Margarida, explica-nos o que é o Boss. Via Boss. Exatamente. O ciclo de eventos da Boss é o Via Boss, que tem aqui logo já a tradução direta para ser o chefe. Então é logo uma postura aqui de empreendedor. Nós queremos trazer um espírito de inovação e empreendedorismo aos estudantes da Universidade do Porto. Queremos que eles consigam encontrar nas suas próprias áreas toda uma nova oportunidade, que os alunos não estejam fechados àquilo que é o tradicionalismo da área e que consigam abrir aqui as potencialidades, até mesmo com a ajuda da UPTEC. É capaz de suportar os seus projetos e ideias e fazê-los crescer. E eu acho que é um pouco isso. É isso, Margarida. Como é que tem sido trazer então o empreendedorismo para dentro da Universidade do Porto? Francisco? Sim, acho que, ou seja, para além de toda a resiliência que a Margarida falou neste ciclo de eventos e tomar a iniciativa de preparar um evento, acima de tudo, este ano é o ano pioneiro. Para além de todos os obstáculos que estamos a ultrapassar agora, também estamos a ultrapassar o obstáculo de ser o primeiro ano, de ser a primeira equipa, interagimos todos uns com os outros, quebrar o gelo, de criarmos as nossas próprias dinâmicas, conhecermos também como é que nós funcionamos. Portanto, o Boss também está a trazer um bocado isto, para além de trazer aquilo que é o mundo do empreendedorismo, em conhecer as pessoas, conhecer os founders das várias empresas, nos vários setores, que acho que este ciclo nos está a trazer, nos vai trazer muito isso. Estamos a trazer este grande desafio que é a máxima resiliência por ser um projeto pioneiro. E acho que, na verdade, estamos muito bem, estamos a manter muito positivos e as coisas estão a correr bem e a continuarmos assim. Exato, eu também é um bocadinho por aí que pegamos também na importância desta ligação entre as startups e os founders e o percurso também académico, porque muitas pessoas também começam ou no mestrado ou no doutoramento com as suas teses e depois levam isso para a próxima fase com as suas startups. E a verdade é que eu gostava de perguntar, e até a Marida já falou aqui um bocadinho dos vários polos representativos da UPTEC, e gostava de vos perguntar aqui como é que destacam e o que é que destacavam como o maior diferencial da UPTEC para os estudantes que querem explorar este mundo da inovação. O que é que acham que distingue a UPTEC, se calhar, de outros polos de inovação e outros parques de inovação? Para mim é mesmo isso.
é a diversidade de personalidades que conseguimos encontrar e o nível de apoio que nos conseguem dar e a orientação. Eles têm mesmo projetos, que é a escola de startups, que acabam por guiar as pessoas que estão mesmo a começar do zero. Nem é preciso ter uma formação, nem uma tese muito elaborada, mas sim uma ideia e muita vontade. E a UPTEC pega nisso e leva a outro nível. Exato, e a verdade é que, pronto, nós temos o BOSS, também há a Escola das Startups, há vários programas de incubação. Achas que é importante esse tipo de iniciativas, Francisco? Aqui para os jovens estudantes? Eu acho excelente, porque acima de tudo a parte financeira é muito importante e tu conseguires estar incubado, ou melhor, a UPTEC poder dar-te a possibilidade de ficares incubado na infraestrutura deles, acho que é uma mais-valia. Segundo o que o Pedro estava a dizer, o Sim. Tiago, o outro convidado da faculdade do ICLAS, que estava lá no outro evento, ele estava a dizer que qualquer startup tem a possibilidade de estar incubado na UPTEC, claro, que mediante a escola de startups ou terem ganho uma bolsa para isso, ou uma distinção para isso, podem estar incubados até 10 anos, se não estou em erro, não é? Ou seja, não tens de ter despesas nenhumas de infraestrutura, não tens de ter nada, e eles dão-te todo o apoio para começares do zero a tua startup, portanto é isso. Quando falo com executivos, eu gosto particularmente deste exercício que faço com algumas palestras, algumas aulas que dou até na Universidade do Minho, em cursos para executivo. Não querendo ser mal interpretado, a maturidade é diferente, os pontos de vista são diferentes, a experiência já é outra, mas é sempre bonito ver como é que o impacto das metodologias de design interfere na atitude das pessoas. Muitas vezes nós conseguimos gerar novas ideias, ter novas perspectivas, mudar a forma de olhar para os problemas inspirados nos processos criativos, nos processos de design. E muitas vezes os processos criativos são aqueles primeiros que nós aprendemos quando andávamos na primária. No fundo é desenhar. Não há problema nenhum em desenhar, não há problema nenhum em usar legos para falar sobre problemas sérios. Não há problema nenhum em continuar a falar com as pessoas e a falar sobre os problemas das pessoas. Por isso, muitas vezes é uma surpresa e é surpreendente para mim sempre perceber que é uma surpresa para muita gente. Para mim parece uma banalidade, é o meu trabalho do dia a dia, às vezes é que as pessoas não percebem isto, mas efetivamente há muita coisa que naturalmente, para cada pessoa aprendeu uma determinada abordagem, uma maneira de estar, e quando mostramos que por trás há uma maneira de estar simples, há uma maneira de prototipar básica, com cartão e papel e fita cola e fio, e que pode fazer sentido e que pode ajudar a comunicar a nossa ideia, e que nós não temos que ter vergonha disso e não temos que ficar limitados e dizer não, isto ainda não está pronto, pedir desculpa por partilhar uma ideia. Não temos que o fazer, faz parte, e se nós tivermos vergonha é que não vamos partilhar ideias com ninguém, porque temos essa vergonha. Não temos que ter vergonha, temos que partilhar as nossas ideias e comunicá-las e falar e colaborar e experimentar, etc. Isso é muito interessante e nem sempre está na cabeça das pessoas. Depois, também temos esta responsabilidade, por isso é que temos sempre esta necessidade de trazer o design para perto da engenharia, para criar coisas, mas criar coisas que tenham essa emoção e essa capacidade de comunicar com as pessoas. É muito, muito importante. Nós sabemos, todos os dias, uma capa de um livro, não é? Nós olhamos para uma capa de um livro e podemos ficar emocionados só de olhar para a capa. Isso é extremamente importante. Também há aqui uns tópicos que para mim são importantes em algumas conversas que tenho. Um é a ambiguidade, é um termo da moda, mas é um tema que é... Quando vamos para o mundo empresarial, não sabemos tudo e nunca vamos saber tudo. Quando estamos a ser avaliados na faculdade, são-nos 3 dados e nós temos que chegar a um quarto valor, porque já sabemos que temos aqueles 3 do problema,
mas na vida real esses valores não existem e nós temos que estimar um ou outro valor e avançar, porque acontece todos os dias que nós temos que aprender a viver com ela. Nem sempre é fácil. Depois temos a intuição. Muitas vezes nós não sabemos a resposta, mas sabemos que há algo que nos diz qual é a resposta e isto já nos aconteceu muito e seguirmos a nossa intuição é muito importante, porque no fundo a intuição acaba de... Eu não sou psicólogo, nem pouco mais ou menos, por isso não vou arriscar entrar muito por esse campo, mas acho que o subconsciente nos está a alimentar-se. E o subconsciente é um resultado da experiência que nós já temos. Essa experiência ajuda-nos muito e não podemos ignorá-la e não vale a pena ignorá-la. É aceitar e intuir do que está a acontecer. E há um outro que é naturalmente, e volta à questão das pessoas, que também é um chavão, mas que é importante, não é simpatia. Vou poupar-vos na comparação. Empatia não é simpatia e é muito importante. Por último, temos que ter um equilíbrio entre, eu arrisco dizer, arrogância. Também temos que ser arrogantes, temos que ter capacidade, temos que ter tenacidade e para enfrentar às vezes alguns desafios mais difíceis, e temos que ter humildade que haver para também podermos aprender. Também podemos admitir que não sabemos tudo e que temos que ter aqui um equilíbrio entre arrogância e humildade. E um outro equilíbrio entre ambição, em que desejamos algo mais, em que queremos evoluir, e alguma ponderação, porque também desejar sem regras e sem cautela também não nos ajuda a longo prazo. Portanto, o Júlio destacou aqui algumas competências para quem quer ter sucesso nestes setores, já a criatividade, a empatia. Nessa ótica, quais são aqui as tendências que acha que vão moldar aqui o futuro do empreendedorismo? Vamos passar a ter negócios mais empáticos? Vamos passar a ter profissionais e líderes mais atentos? Ou que tendências é que acha que vai aqui surgir no futuro do empreendedorismo em Portugal e fora? Eu acho que há aqui duas coisas. Uma é a realidade do tecido empreendedor e da capacidade empreendedora, independentemente das tendências que o mercado nos dita. E aí eu acho que estamos muito bem. Portugal, eu comparo, tenho a felicidade ou a infelicidade de ter começado cedo, muito, há muitos anos, porque a maturidade de todo o contexto, de todo o ecossistema de empreendedorismo em Portugal evoluiu enormemente. Foram 18 anos que nós gostámos de assistir e que nós gostámos de ver, porque foram sempre a crescer e a evoluir, e para isso houve muito trabalho que foi feito, houve muito investimento que foi feito, houve muitas empresas que falharam, mas que ensinaram o caminho a ser trilhado. E eu acho que o futuro do empreendedorismo só pode ser brilhante. Já existe no mercado, já está feito, já está inventado, já há quem faça, já há quem venda, não te consegues diferenciar. Inovação, há várias lógicas para justificar a inovação. Uma é porque, efetivamente, o ser humano gosta de fazer coisas novas, gosta de inovar. E essa sai um pouco fora da lógica da razoabilidade, da razão. Vai mesmo por emoção e porque há uma pessoa que se lembrou e quer mesmo fazer algo novo. Depois há as necessidades das pessoas. Faz-se algo novo porque é efetivamente algo que é sentido pelas pessoas e que alguém sentiu que existe essa necessidade. Depois, também há um critério muito grande, eu diria que é o principal, que é o sentido de sobrevivência, a necessidade de sobrevivência, quer das pessoas, quer das empresas. E neste caso vou particularizar na componente das empresas, porque as empresas inovam porque precisam, porque se não precisarem, se tiverem um mercado onde são monopolistas e ninguém os ataca no seu posicionamento, no seu mercado, o melhor é não inovar muito. O exemplo da Coca-Cola, não é? Cada vez que faz um novo sabor da Coca-Cola, a coisa não corre bem. Voltamos sempre à fórmula antiga. Se calhar a fórmula já não tem nada a ver, mudaram os elementos todos da versão original e talvez seja essa a inovação, mas para fora tenta-se manter tudo o mais igual possível. Por isso, a inovação é um pouco este sentido de sobrevivência e
E nós temos que responder a isso. Gostamos de explorar coisas novas, mas sempre neste sentido. Há uma necessidade de sobrevivência, por isso também não podemos inventar algo que não seja execuível. Por isso é que também muitas vezes no design há um diagrama de Venn que junta aqui três mindsets, não é? A execuibilidade, a viabilidade e a desejabilidade. Tem que ser desejável para a pessoa, tem que ser viável para o negócio e tem que ser execuível na componente técnica. De outra forma, não é uma inovação que o mercado vai aceitar. Estratégias e iniciativas considera que são essenciais para garantir que o empreendedorismo seja aqui acessível a todos, independentemente do género, contexto socioeconómico? Eu acho que vai parecer meio clichê dizendo isso, mas para mim a educação muda o mundo. Eu acho que a gente tem que investir na educação, não adianta. Sem formação, as pessoas não conseguem se desenvolver. Porque, assim, existe dois tipos de empreendedor. Existe um empreendedor nato, é com aquele talento mesmo, visionário, mas a gente também pode desenvolver o empreendedorismo dentro de nós. Como que a gente vai, né, desenvolver? Até o empreendedor nato, ele precisa de ferramentas, ele precisa de apoios também. Então, assim, eu acho que a forma da gente conseguir cada vez mais ter empreendedores com qualidade nos seus trabalhos, nos seus planos de negócio, é tendo formações. Então, eu vou te dizer assim que o marketing para mim é tudo. E o centro de tudo. Por quê? Porque no marketing a gente aprende sobre produto. E quando tu aprende sobre produto, antes de saber do produto, tem que saber sobre a empresa. Qual é a missão da empresa? Qual é o propósito da empresa? Como a empresa quer se posicionar no mercado? Qual é o público-alvo desse produto? Então, o marketing é muito importante. Foi muito importante e é muito importante ainda na minha vida. Porque eu consigo hoje entender as necessidades do mercado, as necessidades do público-alvo daquele produto, daquela empresa, e consigo direcionar hoje nas minhas mentorias, nos meus programas de empreendedorismo, de uma forma mais direcionada, mais objetiva, mais clara. Então, o marketing foi muito importante para a minha trajetória. Sim, até porque o empreendedorismo é estar exposto, visível. Visível, exato. Porque assim, como é que as pessoas vão saber do teu negócio se tu próprio não dizer, ou tu próprio não saber dizer também? Isso é por isso que as formações são importantes, porque às vezes tu sabe muito do teu produto, serviço, mas às vezes tu não consegue comunicar. E isso é um problema que acontece muito com os empreendedores, porque a ideia está tão dentro deles que às vezes eles não conseguem transparecer, né, o que é tão inovador assim. Então, é muito importante ter essas ferramentas. Não, porque as pessoas precisam uma das outras. E isso é muito importante. Para tu fazer um negócio, tu precisa ter empatia. Como é que tu vai vender um produto que tu não entende o outro, né? Ou o que tu está vendendo? Por exemplo, se tu faz um produto de estética, por exemplo, tu precisa entender se as pessoas estão precisando daquele produto. E às vezes pode ser por uma causa, por exemplo, de queimadura, pessoas que sofreram queimaduras. Como é que tu vai fazer um produto para essas pessoas? Tu tem que se colocar no lugar de uma pessoa que sofreu um acidente. Então, assim, é fundamental ter empatia pelos outros. No mundo dos negócios é essencial, porque para desenvolver um produto ou um serviço, tu precisa se colocar no lugar do teu público-alvo, daquela pessoa que vai receber o produto. Então, acho que a empatia é uma das coisas que a gente precisa desenvolver muito na nossa sociedade. Nossa, eu acho que o maior conselho eu falo que eu tenho 3 P's. Eu sempre faço mentorias e eu digo que existem 3 P's para o empreendedorismo, que é o planejamento. Tem que ter um planejamento muito bem estruturado, estratégico, tem que ter muita paciência e muita persistência. Eu acho que sem esses 3, eu acho que é muito difícil tu conseguir empreender, porque vai ter dias muito difíceis, que tu vai dizer, meu Deus do céu, eu quero desistir, mas tu vai ter que ter paciência, tu vai ter que respirar fundo e lembrar o porquê que tu estás fazendo aquilo. E que não vai ter dias fáceis, mas vão vir muitos dias depois bons também. A vida é assim também, né? A vida não tem só dias bons, fáceis. O empreendedorismo é igual, mas se tu não tiver uma paciência e persistência, não vai conseguir crescer o negócio. E agora voltando aqui à conversa da UPT,
O Rafael agora trabalha. Eu gostava de lhe perguntar aqui, para as pessoas também saberem um bocadinho melhor, o que é que consiste o seu trabalho aqui nesta rede de incubação fantástica. Eu brinco que eu estou do outro lado da mesa, né? Quando eu era fundador, participei em vários programas em Portugal e fora. Agora eu estou do outro lado como quem desenha os programas e ajuda os empreendedores. Então eu pego esse aprendizado que eu tive, toda essa evolução pessoal e profissional e tento replicar isso para os empreendedores e continuo também a quase como me atualizar como fundador, acompanhando algumas empresas, acompanhando alguns investidores, acompanhando o que se fala no mercado, para também eu estar atualizado para falar com os empreendedores. Hoje em dia agora temos AI e isso mudou muito o mercado, então tem que saber como é que eu vou ajudá-los para lidar com essas mudanças. O que eu faço agora é gerir, desenhar e executar os programas de empreendedorismo da UPTEC, para ajudar quem vem nos procurar, seja por parte da UP, seja de fora da UP, da Porto, para conseguir crescer os seus negócios e investimento, ou conseguir pelo menos se sentir feliz com aquilo que quer fazer. Eu tento não reforçar que o investimento não é o objetivo final. No começo todo mundo achava que se você conseguir investimento, você tem um problema resolvido. E eu costumo dizer que não, se você conseguir investimento, você tem um problema a mais. E as pessoas costumavam celebrar que, consegui investimento. Falando, não, você não devia celebrar que você conseguiu investimento, você devia celebrar quando você não precisa mais. Mas aquilo é um processo, todo mundo também está em crescimento, está a aprender, está a descobrir, e meu papel aqui é ajudá-los nesse percurso de autodescoberta, digamos assim, como um empreendedor e como uma nova empresa no mercado que também tem que descobrir, olha, como é que eu posso servir melhor os clientes, como é que eu posso resolver melhor esse problema, e tento ajudar nesse percurso. Uhum. E, portanto, e para aqueles que estão a considerar iniciar a sua própria empresa ou entrar no mundo do empreendedorismo tecnológico, mas que é a sua área também aqui por causa da sua startup, que conselhos é que daria? Há aqui alguma característica ou mentalidade que considera indispensável para o empreendedor? Tem que estar com a cabeça aberta, tem que estar disposto a ouvir e aprender. E eu diria que, sim, se você pensar em tudo aquilo que você tem que fazer, aquilo que te mais dá medo, provavelmente é aquilo que precisa. Porque as pessoas têm mais medo é de se expor e falar com um cliente ou falar com uma pessoa. E é o mais difícil porque você vai ouvir muitos nãos, as pessoas não vão entender ou não vão se esforçar para perceber o que você está a dizer. Então, quanto mais isso você faz, mais resiliente você fica e melhor você consegue lidar com o negócio. Qualquer outro desafio vai ficando fácil quando você faz o que é mais difícil, que é se expor e tá ali exposto para levar os nãos e ser rejeitado. Depois, fazer uma planilha financeira, faço, fazer um plano de negócio, faço, fazer pitch para frente de pessoas. O que me dá mais frio na barriga é estar lá com aquela pessoa, falar tudo daquilo que eu gosto, daquilo que eu fiz com tanto carinho, e ela, tipo, não interessa. Se é isso que te dá mais medo, eu diria para exercitar essa situação que é para não ser mais uma barreira. Portanto, vocês fizeram aqui, pivotaram entre a entrega dos alimentos depois para o transporte de medicamentos e amostras biológicas, que penso que é o que estão a fazer também atualmente. Certo? Sim, hoje em dia eu já não faço parte mais da Connect Robotics, mas hoje, o que eu tenho feito muito é um projeto que começou quando eu estava lá, que foi a Fundação Champalimau, que nos desafiou a conseguir transportar sangues e outras amostras para um laboratório. Eles recebiam as pessoas ficavam na fundação a tirar o sangue e a esperar para o tratamento. Enquanto isso, tinha que vir o sangue, ia para uma caixinha, a estafeta esperava juntar uma quantidade, aí ele ia levar para o laboratório analisava, depois enviava os resultados, e só aí, quando chegaram os resultados, a pessoa que estava lá para receber o tratamento podia começar o tratamento dela, porque tinha que saber como é que estavam os níveis do sangue e tudo mais. Então, aquilo, uma pessoa que está doente ou está fragilizada, está ali exposta a um ambiente onde tem outras pessoas mais ou menos na mesma condição, e que não é saudável e é um risco para elas. Então, quanto mais rápido for a exposição dela para esse ambiente, melhor. E a ideia de usar os drones é justamente isso. Olha, a pessoa chega, tira o sangue, eu ponho o sangue na caixinha que vai para o drone já segue o voo, deixa lá para o laboratório, e o que vai tomar mais tempo nesse processo. É a mesma análise do laboratório e não o processo logístico. E foi um bom desafio, por um lado, era o cenário certo em termos de utilização final do drone, ou seja, é uma coisa urgente, uma necessidade urgente e tem muito valor agregado, porque estamos a falar de amostra de sangue, é uma coisa assim super perecível e eles precisam muito fazer isso. E a localização da Fundação Champalimau também era um bom desafio para nós, porque ali estava perto da zona metropolitana de Lisboa, perto de outros hospitais. Então, se nós conseguíssemos
sobrepor esse desafio, né, ultrapassar esse desafio e conseguir operar ali. Em qualquer outro lugar em Portugal nós conseguimos porque já tínhamos uma situação, dentro do que é possível, seria mais difícil, o que nos puxa para entendermos quais são os requisitos do equipamento, da legislação, e a hora que você abre essa porta, todas as outras que são mais fáceis abrem-se por automático. Então, e considera que essa parceria com a Fundação Champalima foi um dos marcos mais importantes da evolução, se calhar, da sua startup? Sim. Eu diria que foi assim a pedra fundamental que mantém a Connect Robotics de pé. Também com a farmácia também, porque nos deu uma outra visão de mercado, mas a da Fundação Champalimaud acho que foi a primeira pedra e com a farmácia foi a segunda, que também nos ajudou com reconhecimento, com prêmios e com recursos financeiros. É muito difícil dar o conselho, não vão por aí. Mas ao mesmo tempo também pode ser muito, muito libertador. Mesmo muito libertador, nós podemos ter a liberdade é uma coisa fundamental que realmente valoriza muito e todos devem valorizar. E ao ser empreendedor há essa liberdade. Ao mesmo tempo, há empreendedores dão muito mais de si, dão muito mais, têm que esforçar, não todos têm que esforçar mais, mas de um modo transversal acabam por se esforçar mais, efetivamente, que dependem deles próprios. E eu passei ao fado em que não tinha fins de semana, em que eram as noites, em que estava sempre a trabalhar, e portanto também lá está, é um perfil um bocadinho masoquista, empreendedor, mas tem esse lado muito bom de ter a liberdade. Se não quer fazer uma coisa, não faz, não é? Tem a liberdade, tem mais liberdade de escolher por um lado e menos liberdade por outro. Sim. Acho que é sempre um paradoxo. É, totalmente. É preciso muita literacia. Eu até ontem publiquei um artigo sobre isso no meu site, precisamente na sequência da participação que tive na conferência. Crianças cada vez mais têm sentido crítico, e o sentido crítico adquire-se não é estando em frente a um ecrã, é fazendo muitas coisas entre ler, escrever e falar, e o diálogo tem que existir para dar lugar a isso. Cada vez mais nós temos tecnologias de inteligência artificial, muita gente conversão. Portanto, é preciso saber também conversar com a tecnologia, é preciso saber falar. Os momentos mais ricos disso são ler. Portanto, há aqui toda uma situação que tem que ser construída e reconstruída. Portanto, priorizar também a questão mais do real e não tanto a tecnologia, certo? Possível, do analógico. Se temos, por exemplo, do design, a calhar mais tecnológico ou online, há aqui ferramentas que ajudem a criar, se calhar, soluções mais pedagógicas e que os pais possam aqui equilibrar entre o analógico e o real, e com essas soluções. Há aqui um papel importante do design nisso? Sim, o design pode ter, sem dúvida, um papel muito importante. O meu trabalho, eu faço trabalho nesse âmbito, em workshops e portanto, ligar as duas dimensões, o analógico e o tecnológico, porque com o tecnológico nós temos hoje em dia uma capacidade de experimentar, há ferramentas giríssimas para usar com as crianças e pode combinar com o analógico e potenciar precisamente essa expressão, a expressão artística, o desenho e depois a tecnologia e potenciar esse desenho. Portanto, sente muito a relação de work-life balance e essas prioridades mais da qualidade do trabalho, da vida, nesta nova geração? Também, isso eu admiro, efetivamente. Até porque eu também tento fazer isso, já fui mais workaholic do que sou, desde que fui mãe tive que conseguir balançar isso e não me demito do meu papel de mãe, ou seja, a minha prioridade é efetivamente a partir do momento em que tenho uma filha, é a minha prioridade e portanto tenho que começar isso com o meu trabalho e eu trabalho por conta própria e efetivamente não é fácil, porque se não trabalhar eu não ganho dinheiro, não é? Há uma situação de crise, tenho que encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio passa por priorizar aquilo que é a formação de alguém. E ela ensinou muito a balançar efetivamente o trabalho com a outra parte.
Portanto, o projeto nasce aqui como uma iniciativa inovadora para aproximar, lá está, os jovens da cidadania, da participação, fomentar aqui também o acesso às oportunidades e à informação aqui mais relacionada com oportunidades de carreira. Como é que nasceu aqui esta ideia e qual foi o ponto de partida para a sua criação? Foi esse gosto que vocês têm pelo impacto social, as vossas próprias experiências? Contem-nos. Eu acho que posso começar, porque lancei a ideia depois da nada. Criou-se aqui uma equipa que nem percebi muito bem onde é que apareceu, mas felizmente uma das grandes vantagens deste projeto foi o conhecer pessoas que veem o mundo da mesma maneira que a equipa, portanto, partilhamos este sentido de missão. Este projeto nasceu de uma ideia de se tentar centralizar ao máximo toda esta informação, porque eu quando voltei ia a muitos eventos e eram sempre os mesmos jovens. E eu não percebia como é que num evento que era super divertido, super interessante para os jovens, de certeza que mais jovens tinham esse interesse, como é que eram sempre os mesmos. Depois eu percebi que, de facto, um bom trabalho nesse sentido de garantir que todos os jovens em Portugal tinham acesso a esses eventos. Reparei que muitas instituições ligadas à juventude já tinham sempre aquele núcleo duro que garantia sempre o mínimo de quórum para um evento e ficavam-se por aí. Daí serem sempre os mesmos jovens. Reparei também que muitas instituições trabalhavam um pouco em equipa, isto é, têm os seus projetos e só os seus projetos e só investem nos seus projetos, e muitas instituições nem sequer conhecem outras instituições que às vezes fazem um trabalho semelhante. Então surgiu aqui esta ideia de obrigar essas instituições a trabalharem connosco, que não nos conheciam de lado nenhum, mas tentar garantir ao máximo que passasse a haver aqui uma rede, não só para os jovens, mas também das próprias instituições trabalharem em conjunto. Portanto, eu sou engenheiro informático, criei um site, às 3 pancadas, comprei o domínio, lancei as redes sociais, que foi ir ao Paint, portanto, eu sou time de Paint, agora já sei mais Canva e tudo mais, Nem o graças a Canva. isto. Nem o Canva, foi mesmo Só Paint. Pô, agora já sei isso tudo, tive que aprender. Nunca soube de alguém que usasse o Paint hoje em dia. Geração 95, ainda era o Paint. Pus um fundo castanho, porque lá está, uma cor que não é muito usada, e depois pus 2 pequenos textos, pus uma cor de cada um, e para mim estava ótimo, foi lançado. E felizmente o projeto teve uma adesão muito positiva, paguei alguns anúncios para tentar chegar ao máximo de jovens possíveis, e nas redes sociais o projeto estava oficialmente lançado, a ideia pelo menos, e começámos a recolher. Criei um formulário em que basicamente qualquer pessoa poderia dar o seu input e deixar também o seu contacto. E foi através desse contacto que eu depois comecei a contactar também as pessoas que tinham deixado o seu e-mail, e começou-se a formar uma equipa, e este projeto começou a ganhar forma, e lá está, vieram pessoas com backgrounds muito diferentes, desde comunicação, pessoas com muita experiência ligada ao associativismo, pessoas com diferentes ideias, diferentes necessidades e diferentes interesses, e o projeto começou a formar-se, começámos a contactar as várias entidades, o site começou a surgir, e pronto, chegou ao ponto que chegou hoje, que é bastante positivo, mas já vamos falar mais sobre isso. Sim, foi um bocadinho através daquele formulário que o José falou há pouco que eu acabei por conhecer. Antes já seguia o José pelas redes sociais. É sempre engraçado quando as pessoas perguntam como é que vocês se conheceram? Foi nas redes. Criávamos os dois, criámos algum conteúdo, de repente foi-me interessante, e gostava da mensagem que o José transmitia, do objetivo sincero que me parecia haver. Então, quando ele lançou essa ideia, não estou muito habituada a ver ideias assim tão abstratas, mas pronto, decidi confiar e ver o que é que saía daí, e pronto, e tem sido muito engraçado ver, porque apesar de já ter tido várias oportunidades de estar num associativo, nunca vi assim crescer uma associação do nada. O ter uma ideia e passar a ter um grupo de pessoas que depois forma uma associação, então esse processo é complexo.
mas acho que também só é possível com esta energia do Zé, de que não tem só as ideias, mas que nos vai pondo para a frente e fazendo com que elas avancem, e portanto está a ser muito interessante. Sim, vocês têm quase uma base de dados assim de apoios e de candidatos que pode haver, e depois fazem a divulgação mais voltada por uma linguagem jovem para o público jovem. É isso? Basicamente, como o José explicou, nós temos esta forma de recolher informação, que é, como o próprio nome da associação indica, tem de ser muito factual. E por isso é que nós vamos diretamente às fontes para ter informação fidedigna. E falando aqui também em como é que isto se traduz para os jovens, nós temos já então o site, como o Zé estava a falar, em que tem vários separadores onde os jovens podem conhecer mais de perto e com linguagem aqui mais simples que oportunidades é que têm, o que é que lhes pode oferecer. Esta informação também está a ser passada, e este é um projeto muito em evolução que ainda terá muitas fases, por isso convido todos a ficarem connosco para irem acompanhando estas várias fases, que algumas que nós ainda nem sabemos, está sempre em construção esta ideia, mas então a nossa ideia é também passar esta informação que temos no site para um manual, mesmo um manual, um PDF, que depois será uma versão física, tem de ser uma espécie de um dicionário que um jovem pode consultar e sentir-se mais informado. E depois também temos, lá está, a nossa estratégia de comunicação através das redes sociais, onde temos vários calendários de oportunidades. Neste momento estamos a lançar mensalmente e semanalmente, e estas oportunidades nós tentamos sempre que sejam representativas de várias áreas, desde o desporto, da cultura, da política, da cidadania ativa. Queremos que cada jovem que nos chegue sinta que há ali oportunidades que fazem sentido para si. Portanto, além desse calendário semanal, pretendemos também depois capacitar os jovens, portanto, nas nossas redes sociais, e dando mais informação de como é que os jovens podem, por exemplo, fazer uma candidatura, onde é que se devem dirigir, e é um bocadinho esse o nosso objetivo. Convido também, no nosso site temos um separador, como o Zé há pouco estava a dizer, e como este é um projeto para os jovens, é sempre útil que nós tenhamos a participação dos jovens. No nosso site temos um botão que se chama Participa, que vos dirige a um formulário, e aí podem dizer o que é que vocês gostavam de ter neste manual, que depois será aplicado nas escolas e difundido por todo o país, que é mesmo esse o objetivo deste manual, é que chegue a todas as pessoas e seja mesmo representativo. E no fundo é uma ideia mesmo muito boa, um projeto muito bom, porque obviamente que as candidaturas às vezes estão muito dispersas, seja nos sites das instituições, em newsletters, etc. E às vezes é muito difícil ter acesso a todas as informações e percebê-las de forma mais simples. Estava a referir também aqui o manual depois físico, e mesmo agora acho que também podemos referir, obviamente, o trabalho que já tem com o site, com as redes sociais, e tu, Matilde, estavas a referir aqui o papel depois nas escolas. Como é que vocês imaginam aqui que este manual possa ser utilizado junto aqui do público mais escolar, até associações juvenis e este espaço assim também informais de educação? É mesmo através da capacitação? Eu penso que sim, acho que um grande marco também vai ser nós termos essa versão física, e mesmo antes da versão física pretendemos começar já a difundir nas escolas. Acho que um dos pontos que também vai tocar naquilo que nós estávamos a falar, da desinformação e da falta de participação cívica, está também na falta de informação que os jovens têm, informação de qualidade. Não há esta literacia política e literacia para a cidadania, se quisermos assim chamar, e financeira, todos esses temas, na escola. Eu acho que só podemos ter uma sociedade equitativa nesse sentido, em que todos se sentem conectados com a política e com a organização da sua sociedade, quando todos estivermos no mesmo patamar de informação. E eu percebo quando dizem que, por exemplo, é difícil incluir estes temas nas escolas, pela falta de tempo dos professores, ou pela sua falta de literacia também para abordar os próprios temas. Então acho que este manual pode funcionar. E diz, desculpa? E mesmo nos próprios currículos que são feitos para as escolas. Exato. Então acho que este manual, ao ter uma linguagem simples e direta, que nós pretendemos que tenha para os jovens, qualquer jovem entender, não queremos que haja aqueles jargões que muitas vezes também vemos nas candidaturas e que afastam muitos jovens de sentirem que são para si as oportunidades. Então acho que esta comunicação fiável e de forma simples e direta, acho que pode também ajudar aqui os professores neste seu objetivo de contribuir para esta literacia e fazer com que todos os jovens se sintam no mesmo patamar.
Eu não sei se aqui o José quer também acrescentar alguma coisa a este objetivo. Portanto, vocês consideram que é mesmo importante aqui criar redes de jovens também comprometidos com a democracia, participação cívica, de forma geral, não só política, mas cívica. Como é que vocês veem aqui esta importância de criar estas redes de jovens? É mesmo uma necessidade que os jovens participem mais nestes processos, nestes mundos e nestes espaços de decisão? Sem dúvida. Eu acho que sinto que cada vez estamos num regime de democracia mais participativo, mais direto, e eu acho que cada vez mais os jovens querem participar, e para mais o peso de o futuro é dos jovens, não é? E que temos de ser nós a resolver os problemas, mas depois há aqui ainda há muitos entraves, por exemplo, municipais da juventude ainda não funcionam, deviam ser obrigatórios, muitos municípios nem sequer os têm. Por exemplo, nós estamos sediados em Lisboa, a sede é aqui o meu quarto, ainda não temos uma sede, mas pronto, por isso temos acesso ao de Lisboa, e de facto não funciona na capital do país, o que é muito preocupante. Por outro lado, eu acho que estes projetos são muito interessantes porque nós ainda estes eventos, muitos outros projetos, jovens e empreendedores, perceber que nestes projetos também são política. Este Manual da Juventude é altamente político, porque este projeto é literalmente fazer com que todos os jovens em Portugal, portanto, é como nós queremos ver o país. Nós temos duas opções. Uma é para garantir que todos os jovens têm igual acesso a oportunidades em Portugal e também na diáspora, porque muitas destas oportunidades são tão válidas para um jovem que viva em Portugal como que esteja a residir em qualquer país do mundo. É um projeto político. Em vez de, há duas opções. Uma é ir chatear os políticos, que nós vamos na mesma, que façam um trabalho de comunicação, que garantir que, por exemplo, vagas para o ensino superior, que muitas vezes que não são ocupadas, aqueles regimes especiais para jovens do escalão A, da ação social, atletas profissionais e todos os outros regimes, que as medidas existem, mas depois não são divulgadas. E este projeto é também política. E como nós fazemos ligado às oportunidades dos jovens, podem haver projetos semelhantes, e eu espero que inspire outros jovens também, por exemplo, a resolver a habitação, garantir que todos os jovens, por exemplo, da habitação, garantir que todos os jovens sabem como ir procurar crédito, como construir a sua própria casa, como analisar um PDM, o que é possível ou não construir, quais são os seus direitos, conhecer o Instituto de Habitação e Recuperação Urbana, o Porta 65, o primeiro direito, como procurar as oportunidades. Isso é política. Portanto, é desenvolver o Manual da Habitação, que pode vir no futuro também da associação, é um projeto político. Jovens perceberem que não é preciso estar numa juventude partidária, estar num partido ou pedir aos políticos para fazer, que eles próprios podem mudar o país. E nós somos um grupo pequeno. Eu espero que este projeto também inspire jovens a olharem para os problemas do país, problemas sociais, de habitação, e perceberem que às vezes basta 5 ou 10 jovens para mudar o país.